Brasil é um lugar onde os dinossauros mais fascinantes da história viveram. E a própria população brasileira não conhece muito sobre os seus próprios dinossauros. Então hoje nós iremos conhecer um pouco dos dinossauros brasileiros. Alguns fortes, outros grandes, outros ágeis. E é assim. Então hoje nós vamos conhecer os dinossauros brasileiros mais marcantes. Então bora conhecer esses gigantes que um dia já dominaram o nosso Brasil. Começando no famoso Ceará, mais precisamente na Bacia de Ararape, nós temos o famoso Irritator. Por que o nome Irritator? Ele deixou os cientistas muito bravos, porque no meio da expedição trocaram um fóssil real por um fóssil digital em modelo 3D. Isso rolou uma baita de uma confusão. Bom, mas voltando ao dinossauro, os pântanos onde ele vivia era um lugar perfeito para a sua espécie ficar. Mas, enquanto o tamanho dele, ele tinha 8 metros de comprimento, algo bem grande, não é mesmo? Acredita-se que ele caçava peixes. E preste muita mesmo atenção onde fica o seu nariz, um lugar perfeito para ele conseguir pegar seus peixes sem se afogar. A metade do focinho ficava na água e a outra metade ficava fora. Acredita-se que o comportamento dele é parecido com a das garças atuais. Mas agora uma pergunta, você acha que conseguiria sobreviver ao Irritator? Se sim, comente aí, e se não, também comente aí, que me ajuda demais, ok? Agora, indo para um outro espinossauro, um que aparece muito pouco nas conversas, é o famoso Oxalaia. Agora você deve estar se perguntando, mas por que o nome Oxalaia? Bom, eu vou dizer agora. Xalai é um nome, acredito eu, de um deus africano. Algumas pessoas africanas adoram esse deus. Mas preste atenção, porque ele é um dos parentes mais próximos do famosíssimo espinossauro. Falando um pouco mais a respeito sobre ele, acredita-se que ele é um dos maiores dinossauros carnívoros que já viveram no Brasil. Alguns paleontólogos acreditam que ele é o maior dinossauro carnívoro brasileiro. E as partes que a gente tinha do fóssil são essas que ficavam no focinho. A gente não tem, a gente tinha, ok? Eu vou explicar depois porque a gente não tem mais. Mas essas aí são as partes que ficavam nessa parte do corpo, na ponta do focinho. E eu acho que vocês estão gostando do vídeo, mas não estão deixando o like nem se inscrevendo. Pô, me ajuda aí. E bom, como a gente perdeu os fósseis dele? Bom, eu vou explicar tudo isso agora mesmo. Lá para 2011, por aí, tinha um museu que tinha os fósseis dele. Mas aconteceu um acidente que o museu acabou pegando fogo e agora a gente infelizmente não tem mais os fósseis do nosso querido Oxalaia. Até fizeram a cópia do crânio em 3D, mas mesmo assim todo mundo ficou muito triste porque a gente infelizmente agora não tem mais os fósseis do nosso querido Oxalaia. E comenta aí se você sobreviveria a ele ou se não sobreviveria. E agora bora pro próximo dinossauro. Agora nós temos o Estauricossauro. Esse aqui é bem mais difícil de sobreviver. E agora eu vou mostrar os fósseis dele. Esse aí são os fósseis dele. Diferente dos outros, ele é bem menor e muito pequeno. Ele tem menos de 1 metro de altura. Acredita-se que ele vivia em desertos e não dá para saber ao certo se ele vivia ou não em bandos. Talvez sim, talvez não. Não sabemos ainda, mas sabemos que ele caçava muito bem. E ele é um dos meus dinossauros brasileiros favoritos. Mesmo sendo menor, ele era mais rápido e pegava suas presas, talvez até que mais fáceis, mas talvez não pegasse elas com tanta facilidade. Mas a opinião de vocês, o que vocês acham? E aliás, vocês conseguiriam sobreviver
ao Estauricossauro? Comenta aí embaixo, que eu quero saber, hein? Eu quero. Aqui nós vamos mostrar agora um próximo dinossauro. O Estauricossauro ele é rápido e pequeno, mas tem um dinossauro que é quase o oposto. Descoberto no Mato Grosso, temos o Picnonemossauro. Ele era um dinossauro bem grande, olha isso. E que nem mostra nessa foto, olha. Ele atacava suas presas muito bem. E por que o nome tão complicado? Significa dinossauro de mata fechada. Porque ele morava em uma mata muito fechada. Ele é da família dos abelissaurídeos, um dos maiores da sua família. Ou se não, até mesmo o maior da sua família. E como ele não é muito grande, talvez tenha a chance dele até mesmo caçar em bando. Sim, foi o que você ouviu, caçar em bando, porque ele não é muito grande comparado ao T-Rex e o espinossauro. E se sabe de quando ele morde uma coisa, o pedaço da carne fica cravado nos seus dentes e não sai. Então só morder a presa faz a presa ficar com a infecção enorme e fica muito doente. Isso acontece também com os dragões de Komodos atuais. Vamos vendo que os animais têm características ainda de dinossauros. Mostramos vários carnívoros, mas agora nós vamos mostrar que tamanho é documento sim. O primeiro herbívoro e único da lista, o famoso Austroposeidon, descoberto no Espírito Santo. Mas por que o nome Austroposeidon? Austro de alto e Poseidon de um dos deuses da água. Ele é considerado o maior dinossauro do Brasil até hoje. Olha essa foto, está vendo? Ele é muito grande comparado ao humano adulto. Mas bom, vamos mostrar como ele realmente é grande. Basicamente, o ônibus escolar tem 12 a 14 metros e ele tem basicamente o dobro. Ele é da família dos titanosaurídeos e foi descoberto que das partes do seu fóssil é diferente de qualquer outro titanosaurídeo, mostrando que ele tinha um pescoço mais flexível e talvez até mais longo. Mas o que uma criatura desse tamanho se alimenta? Mas o que uma criatura desse tamanho come? Bom, ele come tudo que for verde e caiba na sua boca. Mas ele não mastiga, ele só engole. E ele também come pedrinhas e deixa o estômago inteiro fazer o trabalho pesado, hein? E agora nós vamos pro último da lista, não é mesmo? E o próximo da lista é conhecido como o dinossauro fantasma. Quem será que ele é? Ele é o famoso Spectrovenator. Pode não parecer, mas ele é da família dos abelissaurídeos. E é muito fascinante mesmo que os cientistas conseguiram simplesmente achar literalmente quase todo o fóssil dele. Realmente. Olhe essa imagem, olha isso, já acharam as pernas, a cabeça e um pouco da cauda. E foi achado um fóssil de um dinossauro caído em cima de um Spectrovenator. Por isso que ele se chama dinossauro fantasma. E olha, o fóssil dele está quase completo. Já achamos o crânio dele literalmente quase completo. Olhe isso. Falta bem pouco para nós acharmos ele por completo. Mas então, vamos mostrar qual é o tamanho dele? Bora lá, né? Você vai vendo que eles vão evoluindo cada vez mais. E ele é do tamanho basicamente de um cachorro. Ele tem um peso de um cachorro, né? Ele é um pouquinho maior que um cachorro, mas ele tem um peso de um cachorro. E também é um pouco mais perigoso, é claro, né? Eu quero saber se você sobreviveria ao Spectrovenator. Comenta aí embaixo se você acha que sim ou se acha que não.
E nós vimos muitos dinossauros, outros grandes, outros pequenos, mas todos eles são bem legais, não é mesmo? Então, até a próxima!